Capítulo 2. As portas enormes da caldeira foram fechadas com força, e eu ouvi a tranca ser fechada. Tentei colocar de lado o enjoo que sentia e entender o que via. Nádia e Zóia, duas aeros. Mali e David, um fabricador inofensivo. Hoje, dizia o bilhete. O que aquilo significava? Perguntarei mais uma vez, sacerdote, o que está acontecendo? Por que meus amigos estão sob custódia? Por que estão sangrando? Eles não são seus amigos. Foi descoberta uma conspiração sendo feita bem debaixo do nosso nariz para derrubar a Catedral Branca. Do que você está falando? Você viu a insolência do garoto hoje. É esse o problema? Ele não tremeu adequadamente na sua presença? O problema aqui é traição. Ele tirou uma pequena bolsa de lona de suas vestes e a esticou, deixando-a balançar em seus dedos. Eu franzi a testa. Tinha visto bolsas como aquela nas oficinas dos fabricadores. Elas eram usadas para pós-explosivos, disse a Parrott, feitos por esse fabricador imundo com materiais reunidos de seus supostos amigos. Então David fez pós-explosivos. Poderia haver centenas de motivos para isso. Armas são proibidas dentro da Catedral Branca. Eu arqueei uma sobrancelha vendo os rifles apontados para Mali e meus grixas. E o que são essas coisas? Conchas? Se você vai começar a fazer acusações... Os planos deles foram ouvidos. Dê um passo à frente, Tamar Kirbatar. Fale a verdade que descobriu. Tamar se inclinou profundamente em uma mesura. Os grixas e o rastreador planejavam drogá-la e levá-la para a superfície. Eu quero voltar para a superfície. Os pós-explosivos seriam usados para garantir que ninguém a seguiria, ela prosseguiu. Para destruir as cavernas sobre o Aparat e seu rebanho. Centenas de pessoas inocentes? Mali nunca faria isso. Nenhum deles faria. Nem mesmo Zóia, aquela infeliz. Isso não faz nenhum sentido. E como eles supostamente me drogariam? Tamar apontou para Jania e o chá que estava atrás dela. Eu mesma bebo esse chá, Jania rebateu. Ele não está misturado a nada. Ela é uma envenenadora e mentirosa talentosa. Tamar respondeu cordialmente. Ela já traiu você com o Darkly antes. Jania curvou os dedos em torno de seu chale. Ambas sabíamos que havia verdade naquela acusação. Eu senti uma pontada indesejável de suspeita. Você confia nela, disse Tamar. Havia algo estranho na voz dela. Ela soava mais como se estivesse me dando uma dica do que fazendo uma acusação. Eles só estavam esperando até conseguirem armazenar pólvora suficiente, disse o Aparat. Depois pretendiam atacar, tirar você do subsolo e entregá-la ao Darkling. Eu balancei a cabeça. Você realmente espera que eu acredito que o Mali me entregaria ao Darkling? Ele era um joguete, disse Tolha calmamente. Estava tão desesperado em libertá-la que se tornou um peão. Eu olhei para Mali. Não conseguia ler sua expressão. A primeira farpa real de dúvida me espetou. Nunca tinha confiado em Zóia, e o quão bem eu conhecia Nádia? Jania tinha sofrido tanto nas mãos do Darkling, mas seus laços eram profundos. Suor frio brotou no meu pescoço e eu senti o pânico me envolver, bagunçando meus pensamentos. Conspirações dentro de conspirações, chiou a Parrott. Você tem um coração gentil e ele a traiu. Não, eu disse. Nada disso faz sentido. Eles são espiões e trapaceiros. Eu pressionei meus dedos contra as têmporas. Onde estão meus outros grixas? Foram contidos até que possam ser devidamente interrogados. Diga-me que não foram feridos. Percebem essa preocupação com aqueles que poderiam enganá-la? Ele perguntou à sua guarda. Ele está se divertindo com isso, percebi. Estava esperando por isso. É isso que marca sua gentileza, sua generosidade. Seu olhar se fixou no meu. Há alguns ferimentos, mas os traidores receberão o melhor tratamento possível. Você só precisa dizer a palavra. A ameaça era clara, e eu finalmente a entendi. Fosse a conspiração dos grixas real ou algum subterfúgio inventado pelo sacerdote, esse era o momento que ele havia desejado, a chance de me isolar completamente. Nada mais de visitas à caldeira com Jania, nada mais de conversa roubada com David. O sacerdote usaria essa chance para me separar de qualquer pessoa que fosse mais leal a mim do que à sua causa. E eu estava fraca demais para impedi-lo. Mas será que Tamar dizia a verdade? Será que esses aliados eram realmente inimigos? Nádia deixou a cabeça pender.
Zoya manteve o queixo erguido, seus olhos azuis brilhando com o desafio. Era fácil acreditar que nenhuma delas, ou as duas, se virariam contra mim, procurariam o Darkling e me ofereceriam como um presente com alguma esperança de clemência. E que David ajudaria a colocar a gargantilha em torno do meu pescoço? Será que Mali poderia ter sido enganado para ajudá-las a me trair? Ele não parecia assustado ou preocupado. Estava da mesma maneira que ficava no Keranzi, quando estava prestes a fazer algo que colocaria nós dois em problemas. Seu rosto estava machucado, mas eu notei que seu corpo estava mais reto, e então ele olhou para cima, quase como se estivesse mirando o paraíso, como se estivesse rezando. Eu o conhecia bem, mas ele nunca tinha sido do tipo religioso. Ele estava olhando o cano mestre de combustão. Conspirações dentro de conspirações. O nervosismo de David, as palavras de Tamar, você confia nela. Solte-os, eu ordenei. O Aparat balançou a cabeça. Sua expressão era cheia de mágoa. Nossa santa está sendo enfraquecida por aqueles que dizem amá-la. Veja como está frágil, como está adoentada. Essa é a degradação da influência deles. Alguns dos guardas sacerdotais assentiram, e eu vi um brilho estranho e fanático em seus olhos. Ela é uma santa, mas também uma garota jovem regida pela emoção. Ela não entende as forças que operam aqui. Eu entendo que você perdeu seu caminho, sacerdote. O Aparat me deu aquele sorriso indulgente e compassivo. Você está doente, Santa Alina. Não está raciocinando direito. Não diferencia amigo de inimigo. Ossos do ofício, pensei friamente. Respirei profundamente. Era o momento de escolher. Eu precisava acreditar em alguém e não seria no Aparat, um homem que havia traído seu rei, depois traído o Darkling e que eu sabia ser capaz de orquestrar alegremente o meu martírio se isso servisse ao seu propósito. Você vai soltá-los, eu repeti. Eu não avisarei de novo. Um sorriso diferente cintilou em seus lábios. Atrás da pena, a arrogância. Ele tinha perfeita consciência do meu estado de fraqueza. Eu só podia esperar que os demais soubessem o que estavam fazendo. Você será escoltada para seus aposentos para que possa passar o dia sozinha, disse ele. Você pensará no que aconteceu e seu bom senso voltará. À noite, nós rezaremos juntos buscando orientação. Porque eu suspeitava que orientação significava descobrir a localização do pássaro de fogo e possivelmente qualquer informação que eu tivesse sobre Nikolai Lantsov? E se eu me recusar? Perguntei, examinando os guardas sacerdotais. Seus soldados apontarão as armas contra sua santa? Você permanecerá intocada e protegida, Santa Alina, disse o Aparat. Não posso estender a mesma cortesia àqueles que chama de amigos. Mais ameaças. Eu olhei para o rosto dos guardas e seus olhares fervorosos. Eles assassinariam Mali, matariam Jenia, me trancariam nos meus aposentos e sentiriam que tinham feito a coisa certa na hora. Eu dei um pequeno passo para trás. Sabia que o Aparat leria isso como um sinal de fraqueza. Você sabe por que vim para cá, sacerdote? Ele deu um aceno de desprezo, sua impaciência transparecendo. Esse lugar a faz lembrar de casa. Meus olhos encontraram os de Mali brevemente. Você já devia saber, falei. Um órfão não tem casa. Eu mexi meus dedos dentro das mangas da roupa. Sombras surgiram nas paredes da caldeira. Não era uma distração muito boa, mas foi o suficiente. Os guardas sacerdotais se assustaram. Os rifles balançaram freneticamente, assim como os grixas capturados recuaram em choque. Mali não hesitou. Agora! Ele gritou. Ele avançou com tudo, pegando a pólvora das mãos do Aparat. Tolia ergueu os pulsos. 2 dos guardas sacerdotais se encolheram, abraçando seus peitos. Nádia e Zoya ergueram as mãos e Tamar girou. Seus machados cortaram as gemas delas. Ambas as aeros ergueram os braços e vento correu pelo cômodo erguendo a serragem do chão. Prendam-nos! Gritou o Aparat. Os guardas entraram em ação. Mari arremessou o saco de pólvora no ar. Nádia e Zoya o arremessaram ainda mais alto, na direção do cano-mestre de combustão. Mari acertou um dos guardas. As costelas quebradas deviam ser fingimento, porque agora não havia hesitação em seus movimentos. Um soco, um golpe de cotovelo. O guarda sacerdotal caiu. Mali agarrou sua pistola e mirou alto, direto no cano, na escuridão. Então esse era o plano?
Ninguém poderia acertar aquele tiro. Outro guarda se jogou contra Mali, que se livrou de sua pegada e disparou. Por um momento houve uma quietude, um silêncio suspenso, e então, bem acima de nós, eu ouvi um estouro amortecido. Um som de rugido veio em nossa direção. Uma nuvem de fuligem e escombros desceu em uma onda diretamente do cano acima de nós. Nádia! Gritou Zóia, que estava se atracando com um guarda. Nádia arqueou os braços e a nuvem pairou suspensa, girou e se contorceu na forma de uma coluna rodopiante. Ela se afastou e bateu contra o chão em um barulho inofensivo de pedras e sujeira. Eu prestei atenção a tudo aquilo vagamente. A luta, os gritos de raiva do Aparat, o fogo de gordura que havia irrompido contra a parede oposta. Jenny e eu tínhamos ido para as caldeiras por uma única razão, as lareiras. Não pelo calor ou por alguma sensação de conforto, mas porque cada uma daquelas lareiras antigas levava ao cano mestre. E aquele cano era o único lugar de toda a Catedral Branca com acesso direto à superfície, com acesso direto ao sol. Peguem-nos, o Aparat gritou para sua guarda. Eles estão tentando matar nossa santa, estão tentando matar todos nós. Eu ia lá todo dia, na esperança de que os cozinheiros usassem mais do que umas poucas fogueiras, de modo que o cano se abrisse por todo o trajeto. Eu tentava evocar, escondida dos guardas sacerdotais pelo manto espesso de Jenny e pelo medo supersticioso que sentiam dela. Eu tentei e falhei. Agora Mali tinha explodido o encanamento por completo. Eu podia apenas conjurar e rezar para que a luz respondesse. Eu assenti, quilômetros de acima de mim, tão hesitante quanto quase um sussurro. Fui tomada pelo pânico. A distância era muito grande. Eu havia sido tola de ter esperanças. Então, foi como se algo dentro de mim se levantasse e se alongasse como uma criatura que houvesse repousado por muito tempo. Seus músculos tinham ficado fracos pela falta de uso, mas ela ainda estava lá, esperando. Eu chamei e a luz respondeu com a força dos chifres na minha garganta, das escamas no meu pulso. Ela veio até mim em um disparo, triunfante e ardente. Eu sorri para o Aparat, deixando o júbilo me preencher. Um homem tão obcecado com o fogo santo devia prestar mais atenção na fumaça. A luz se lançou por mim e explodiu na cozinha em uma cascata cegante que iluminou a quase cômica expressão de espanto no rosto do Aparat. Os guardas sacerdotais ergueram as mãos e apertaram os olhos para se proteger do brilho. O alívio veio com a luz, uma sensação de estar certa e inteira pela primeira vez em meses. Alguma parte de mim tinha temido de verdade que eu nunca fosse me restaurar por completo, que ao usar o Merzost na minha luta contra o Darkling, ousando criar soldados de sombras e transgredir a criação no coração do mundo, de alguma forma eu havia perdido esse dom. Mas agora era como se eu pudesse sentir meu corpo ganhando vida, minhas células revivendo. O poder ondulou pelo meu sangue, reverberando em meus ossos. O Aparat se recuperou rapidamente. Salvem-na! Ele gritou. Salvem-na dos traidores! Alguns guardas pareceram confusos, outros assustados, mas 2 se adiantaram para cumprir sua ordem, com sabres erguidos para atacar Nádia e Zóia. Eu afiei meu poder na forma de uma foice reluzente e senti a força do corte em minhas mãos. Então Mali pulou na minha frente. Eu mal tive tempo de recuar. O solavanco do poder não utilizado recuou através de mim, fazendo meu coração palpitar. Mali tinha empunhado uma espada e sua lâmina brilhou quando ele cortou um guarda depois o outro, e eles caíram como árvores. 2 mais avançaram, mas Tolha e Tamara estavam lá para impedi-los. David correu para perto de Genia. Nádia e Zóia arremessaram outro guarda no ar. Eu vi guardas sacerdotais nas laterais erguendo seus rifles para abrir fogo. A raiva passou por mim e eu lutei para controlá-la. Chega, disse a mim mesma. Chega de morte por hoje. Eu arremessei o corte em um arco flamejante. Ele bateu contra uma mesa longa e rasgou a terra diante dos guardas, abrindo uma trincheira negra e escancarada no chão da cozinha. Não havia como saber o quanto ele era profundo. O terror estava marcado no rosto do Aparat. Terror e o que talvez fosse admiração. Os guardas caíram de joelhos e um momento depois o sacerdote os acompanhou. Algumas orações lamuriosas foram entoadas. Além das portas da cozinha, ouvi punhos batendo, vozes pranteando.
Sancta, Sancta! Eu estava feliz de ver que eles clamavam por mim e não pelo Aparat. Baixei as mãos, deixando a luz retroceder. Não queria deixá-la partir. Olhei para os corpos caídos dos guardas. Um deles tinha serragem na barba. Quase fui a responsável por acabar com sua vida. Eu evoquei um pouco de luz e a mantive acesa em um halo morno ao meu redor. Precisava ser cautelosa. O poder estava me alimentando, mas eu havia passado muito tempo sem ele. Meu corpo enfraquecido experimentava problemas ao mantê-lo, e eu não tinha certeza dos meus limites. Ainda assim, eu havia ficado sob o controle do Aparat por meses, e eu não teria uma oportunidade como essa novamente. Havia homens deitados no chão, mortos e sangrando, e uma multidão esperava do lado de fora das portas da caldeira. Eu podia ouvir a voz de Nikolai na minha cabeça. As pessoas gostam de espetáculo. O show ainda não havia terminado. Caminhei adiante, pisando cuidadosamente em torno da trincheira que havia aberto, e parei diante de um dos guardas ajoelhados. Ele era mais jovem que os outros, sua barba ainda nascendo, seu olhar fixo no chão enquanto balbuciava orações. Eu ouvi não só o meu nome, mas os nomes de santos reais, enfileirados como se fosse uma só palavra. Toquei o ombro dele, e seus olhos se fecharam, lágrimas rolando por suas bochechas. Perdoe-me, disse ele, perdoe-me. Olhe para mim, eu disse suavemente. Ele se forçou a olhar. Eu segurei seu rosto com gentileza, como uma mãe, embora ele fosse um pouco mais velho que eu. Qual é o seu nome? Vladim. Vladim Uzoa. É bom duvidar dos santos, Vladim, e dos homens. Ele assentiu de modo trêmulo enquanto outra lágrima escapava. Meus soldados carregam minha marca, disse eu, referindo-me às tatuagens usadas pelo Soldat Sol. Até hoje você se manteve afastado deles. Se enterrou em livros e orações em vez de ouvir o povo. Você carregará minha marca agora? Sim, disse ele de modo ardente. Jurará a lealdade a mim e somente a mim? Com toda a minha vontade, ele gritou. Sou Koroleva, rainha do sol. Meu estômago revirou. Parte de mim odiava o que eu estava prestes a fazer. Eu não posso fazê-lo simplesmente assinar alguma coisa, fazer um juramento de sangue, fazer uma promessa realmente firme para mim? Mas eu tinha que ser mais forte que isso. Esse garoto e seus companheiros tinham erguido armas contra mim, e eu não podia deixar aquilo acontecer de novo. E essa era a linguagem dos santos e do sofrimento, a linguagem que eles entendiam. Abra sua camisa, ordenei. Não era uma mãe amorosa agora, mas um tipo diferente de santa, uma guerreira empunhando o fogo sagrado. Seus dedos se atrapalharam com os botões, mas ele não hesitou. Ele afastou o tecido, exibindo a pele nua de seu peito. Eu estava cansada, ainda fraca. Tinha de me concentrar. Queria enfatizar meu argumento, não matá-lo. Eu senti a luz na palma da minha mão. Pressionei minha mão na pele macia sobre seu coração e deixei o poder pulsar. Vladimir se curvou quando o poder o tocou, abrasando sua carne, mas ele não gritou. Seus olhos estavam arregalados sem piscar, sua expressão estava extasiada. Quando puxei a mão para trás, a impressão de seu contorno permaneceu, e a marca pulsou vermelha e raivosa em seu peito. Nada mal, pensei sombriamente, para uma primeira vez mutilando um homem. Deixei o poder ir embora, grata por ter terminado. Está feito. Vladimir olhou para seu peito e seu rosto ganhou um sorriso de beato. Ele tem covinhas, percebi de repente. Covinhas e uma cicatriz oculta que carregará para o resto de sua vida. Obrigado, sou Koroleva. Levante-se, ordenei. Ele se levantou sorrindo para mim, lágrimas ainda rolando de seus olhos. O Aparat se moveu para se levantar. Fica onde está, disparei. Minha raiva voltando. Ele era a razão de eu ter acabado de marcar um jovem. A razão de haver 2 homens mortos, seu sangue se empoçando em cima de cascas descartadas de cebolas e raspas de cenoura. Eu olhei para baixo. Podia sentir a tentação de tirar a vida dele, me livrar dele para sempre. Isso seria profundamente estúpido. Eu havia encantado alguns soldados, mas se assassinasse o Aparat, sabe-se lá que caos eu causaria? Contudo, você quer fazer isso, disse uma voz na minha cabeça.
Pelos meses no subterrâneo, pelo medo e intimidação por cada dia sacrificado abaixo da superfície, quando poderia estar caçando pássaro de fogo e buscando se vingar do Darkling. Ele deve ter lido a intenção nos meus olhos. Sanctalina, eu só queria que você permanecesse em segurança, que ficasse inteira e bem novamente, disse ele trêmulo. Então considere suas preces atendidas. Se eu já disse, uma mentira foi essa. As últimas palavras que escolheria para me descrever eram inteira e bem. Sacerdote, disse eu, você oferecerá abrigo no santuário a todos aqueles que o procurarem, não só aqueles que adoram a Santa do Sol. Ele balançou a cabeça. A segurança da Catedral Branca. Se não aqui, então em algum outro lugar. Dê um jeito. Ele respirou fundo. Eu farei. E nada mais de crianças soldados. Se os que têm fé desejam lutar, você está de joelhos, falei, não negociando. Seus lábios se estreitaram, mas após um momento ele baixou a cabeça, assentindo. Eu olhei ao redor. Todos vocês são testemunha desses decretos. Então me virei para um dos guardas. Entregue-me sua arma. Ele a passou para mim sem pensar duas vezes. Com alguma satisfação, vi os olhos do Aparat se alargarem de desânimo. Mas eu simplesmente passei a arma a Jenya. Então pedi um sabre para David, embora eu soubesse que ele não saberia usá-lo bem. Zoya e Nadia permaneceram prontas para evocar, e Mali e os gêmeos já se encontravam bem armados. Levante-se, falei ao Aparat. Deixe-nos em paz. Nós vimos milagres hoje. Ele se levantou e eu o abracei, sussurrando em seu ouvido. Você abençoará nossa missão e seguirá as ordens que deixei, ou eu irei cortá-lo ao meio e jogarei seus pedaços na dobra. Entendido? Ele engoliu em seco e concordou. Eu precisava de tempo para pensar, mas não o possuía. Tínhamos de abrir aquelas portas, oferecer às pessoas uma explicação pelos guardas caídos e pela explosão. Velem os seus mortos, falei para um dos guardas sacerdotais. Eles estarão em nossas memórias. Eles têm família? Nós somos a família deles, disse Vladin. Eu me dirigi aos demais. Reúnam os devotos de toda a Catedral Branca e tragam-nos para a caverna principal. Eu falarei com eles dentro de 1 hora. Vladin, assim que sair da caldeira, liberte os outros grixas e mande-os aos meus aposentos. Ele tocou a marca em seu peito em um tipo de saudação. Sanctalina. Eu olhei para o rosto machucado de Mali. Jenya. Limpe-o. Nadia. Eu cuido disso, disse Tamar, já tocando no sangue no lábio de Nadia, com uma toalha que havia ensopada em uma panela cheia de água quente. Desculpe-me por isso, eu ouvi dizer. Nadia sorriu. Você precisava fazer parecer real. Além disso, eu darei o troco. Veremos, Tamar respondeu. Eu olhei para os outros grixas em seus keftas esfarrapados. Nós não seríamos um desfile muito impressionante. Tolha, Tamar, Mali, vocês caminharão ao meu lado como o Aparat. Eu baixei minha voz. Tentei parecer confiantes e nobres. Eu tenho uma pergunta, começou Zoya. Eu tenho milhares delas, mas precisarão esperar. Não quero a multidão lá fora se agitando. Eu olhei para o Aparat. Senti a urgência sinistra de humilhá-lo, fazê-lo rastejar na minha frente por essas longas semanas de subjugação no subterrâneo. Pensamentos tolos e desagradáveis. Isso me daria alguma satisfação mesquinha, mas a que preço? Respirei profundamente e disse: quero todos os demais intercalados com os guardas sacerdotais. Essa é uma demonstração de aliança. Nós nos arrumamos na frente das portas. O Aparat e eu assumimos a frente, e a guarda sacerdotal e os grixas enfileirados atrás de nós, os corpos dos mortos transportados por seus irmãos. Vladin, falei, abra as portas. Assim que Vladin se moveu para girar as trancas, Mali assumiu o lugar dele ao meu lado. Como sabia que eu seria capaz de conjurar? Perguntei em voz baixa. Ele olhou para mim e um leve sorriso tocou seus lábios. Fé.